Ei, turma, tudo bem? Segundo ano, Tielane está aqui dando seguimento às nossas aulas. Lembrando a vocês que estamos, no nosso módulo 2 aqui do nosso livro de empreendedorismo e projeto de vida. Nós não nos encontramos sexta-feira passada, dia 12, por conta do feriado. Então, a Tielane está gravando essa videoaula para vocês e nos encontraremos nessa sexta-feira agora, no nosso plantão. Sexta-feira, dia 19. Então, vamos lá, turma, por favor, pegando o nosso livro e abrindo na página 40, Diário de Bordo. Vou fazer a leitura para vocês. Muitos profissionais complementam o trabalho de outros. Todos são importantes e têm uma contribuição a dar. Por exemplo, o arquiteto é quem planeja e faz o desenho ou projeto de uma casa. Mas quem analisa o solo onde a casa vai ser construída e calcula suas estruturas é o engenheiro ou o geólogo. E aí, lembram que a Tielane está sempre relembrando e falando isso aqui para vocês? Não tem um profissional, uma profissão que seja melhor ou mais elevada ou mais importante que a outra. Todas são importantes. E aí, em determinado momento, elas se encontram, as profissões, os profissionais acabam tendo um trabalho em conjunto. E a gente chama isso de um trabalho multidisciplinar. São vários profissionais de vários ramos, várias áreas, várias profissões que se encontram para poder dar conta de um determinado projeto, como está aqui, que a gente tem o engenheiro, que a gente tem o arquiteto, ou temos também o geólogo para poder fazer a estrutura, a pesquisa desse solo. Então a gente chama de multidisciplinar. É um trabalho multi, de vários profissionais. E aí, pensando nisso, a letrinha A pede para você: faça um desenho para ilustrar. Quem ajuda o professor? Pode ser um desenho, se você preferir. Pode escrever também para a Tielane, se for o caso, se você preferir fazer só escrito. Tudo bem também, Farinha, não tem problema. Então, vamos lá. Quem ajuda o professor? Então, aí você vai pensar aqui na Tielane, nos seus outros professores. Quem que ajuda, Quem é essa equipe que ajuda o professor? Essa equipe multidisciplinar. Vamos pensar e coloca aqui para a Tielane. Quem ajuda o médico, que legal também, traz uma outra profissão para você poder pesquisar, para você poder pensar. Sabe por quê, turma? E aí, quem ajuda, a gente pensa assim, quem ajuda, É um movimento muito bonito por trás de quem ajuda. Lembra que vocês também vão estar fazendo pote para a Tielane da felicidade da cooperação? A cooperação tem tudo a ver com esse movimento do quem ajuda. Quem ajuda o professor, quem ajuda o médico, quem ajuda o engenheiro, quem ajuda o advogado. Quem ajuda? Ajudar vem para esse sentido de cooperação que a Tielane trouxe na última videoaula para vocês. Lembram que eu falei isso para vocês? Olha, turma, eu preciso também trabalhar feliz no meu trabalho, Eu escolhi esse trabalho, então eu não posso entrar lá. E eu dei esse exemplo do médico, vocês se lembram? Eu não posso entrar no meu plantão, ou no ambulatório, no hospital que eu vou trabalhar, triste, de cabeça baixa. Eu tenho que entrar feliz, falando com as pessoas, sorrindo. E falamos também da cooperação. E olha como a cooperação tem tudo a ver com o que o nosso tema, o Diário de Bordo, está sugerindo hoje pra gente, Quem ajuda, quem coopera com esse profissional, quem estende a mão para poder... Lembra que a Tielane falou isso para vocês? Estamos juntos, vamos juntar as mãos. É exatamente isso. Quando a gente fala de um trabalho... A palavra é grande, Mas o significado é esse. Quando a gente fala de um trabalho multi que são múltiplos, são várias, multidisciplinar, são vários ramos, várias profissões, para poder falar disso. Que tá todo mundo junto, tá todo mundo de mão dada, empenhado, tá todo mundo cooperando em resolver algo. E aí, no caso do médico, a gente vai pensar, por exemplo, em resolver uma cirurgia. No caso do professor, a gente vai pensar na aplicação de um conteúdo, na aplicação de uma prova ou de um conteúdo, Como o professor faz para dar as aulas. E aí, a gente vai pensando, turma, e é justamente para isso, para vocês refletirem sobre quem ajuda, pensar no movimento de cooperação que existe em torno de todas as profissões. Lembrando, que a Tielane sempre traz isso para vocês. Olha como é que começa o texto, Todos são importantes e têm sua contribuição para dar. Vamos pensar sempre nisso, tá bom? E aí tem a letrinha B.
pense em uma profissão e registre o nome de outros profissionais que estão relacionados a ela. E aí, turma, Tielane vai deixar bem claro para vocês que no nosso plantão Tira Dúvidas, que acontece a correção, não existe uma resposta correta, fechada, né, única para isso, né, para esse conteúdo que eu estou dando aqui no diário de bordo. É uma questão pessoal, então você que vai pensar, você vai dar aí uma pesquisada, de repente vai conversar com alguém na sua casa, então é uma resposta realmente pessoal. Então você pensa para mim também, pensa em uma profissão e os profissionais que estão relacionados a ela, ok? E aí tem aqui ideias em rede. Lembra que a Tielane falou que geralmente quando o nosso livro traz esse momento de ideias em rede, né? É algo que está na rede, está no ar, as pessoas estão falando, estão pesquisando, tá? Né? É um assunto que está no ar. E aí o assunto que a FTD, que é a editora que também publicou o nosso livro, faz uma menção a um profissional que nós descobrimos o quanto ele é importante, o quanto foi interessante para todos nós, né, fazermos aquele movimento da pintura do nosso rosto, entender como esse profissional realmente tem que se qualificar, que é o palhaço. E o palhaço, o que é? Ok? E aí fica a sugestão desse livro também da editora FTD, caso vocês queiram ler um pouquinho mais falando sobre esse profissional. A Tielane não trouxe o livro porque nós abordamos muito bem esse assunto, né? Foi um assunto que eu quis falar com vocês, a gente estava, né, falando dele, né? Ficou em evidência para nós o quanto é importante esse profissional, mas caso você queira ler, fica a dica para você também estar lendo aqui esse livro bem legal, tá bom? E aí, como eu falei também, né, acabei voltando um pouquinho na nossa aula, quando eu falei aqui, ó, de quem ajuda, né? Aí eu lembrei lá do nosso pote, porque eu falei da cooperação, lembram? Então a Tielane vai relembrar aqui nessa aula para vocês sobre o pote que eu pedi para que vocês fizessem para ser apresentado na nossa próxima aula. Como nós não tivemos aula semana passada, vai ser nessa próxima agora, sexta, dia 19. Então, caso você não tenha feito, tem alguns dias ainda para você fazer o seu pote da felicidade e da cooperação. Lembram? E aí aquele pote bem legal que você pode decorar e é você que vai estar colocando as ações dentro desse pote, né? O movimento que você percebe de felicidade e de cooperação que você fez. Escreve ou então desenha, se você preferir. E aí depois vamos fazer a soma de todas essas ações que você fez, tá bom? Cada ação equivale a um ponto. Não se esqueçam de fazer. Nos encontraremos então sexta-feira, viu, turma? Grande beijo para vocês!